Então, a escuta é uma qualidade que se aprende com técnica e também com exercício diário. Porém, o que é mais importante é nós nos abrirmos para as novas experiências. Para podermos aprender a escutar os outros, nós precisamos primeiro aprender a nos escutar. E uma pergunta que eu achei interessante nesse livro mesmo, O Palhaço e o Psicanalista, ele tem aqui no capítulo 13, ele fala assim, ele pergunta, por que o sapato do palhaço é grande? Uma pergunta interessante. E ele, nos cursos que ele dá, ele sempre faz essa pergunta e as pessoas têm as mais variadas respostas para essa pergunta. Por que o sapato do palhaço é grande? E depois de ouvir todas as respostas, ele dá a resposta dele. Ele fala assim que o sapato do palhaço é grande porque não é dele. Então, conforme nós vamos caminhando nessa jornada da vida, nós vamos acumulando posses, carros, roupas, casa, títulos, cargos, e acabamos confundindo essas coisas com a nossa identidade. E quando achamos que essa é a nossa identidade, passamos a atuar na nossa vida com aquele papel ou aqueles papéis que nós achamos que nós temos. É como em uma peça de teatro ou em um filme, onde as personagens atuam conforme o papel que estão designadas a atuar. E muitas dessas posses são coisas temporárias, são coisas provisórias. Sabemos também que nós temos um corpo e quando nós partimos para o outro lado, nós deixamos esse corpo físico. Então, ao longo da nossa jornada, nós vamos deixando coisas para trás. Vamos deixando projetos, vamos deixando épocas da vida, vamos deixando às vezes nossos cabelos, a nossa juventude. E a pergunta que surge é, e se essas coisas não nos pertencem realmente, por que nós defendemos tanto? Então, o que nós devemos fazer para escutar? Então, para poder escutar, nós devemos aprender a não ficarmos egocentrados nas nossas posses, que na realidade não são propriedades verdadeiramente nossas, assim como o sapato do palhaço. E quando nós começamos a defender os nossos pontos de vista, deixamos de escutar. O nosso ponto de vista é a vista de um ponto. E às vezes achamos que o nosso ponto de vista é a única verdade. E quando nós achamos que o nosso ponto de vista é a única verdade, nós não escutamos as outras pessoas. Então essas posses das coisas que nós achamos que nós conhecemos, nos geram um pré-julgamento das coisas que as outras pessoas estão falando para nós. Então, para podermos escutar, devemos nos centrar na pessoa que está falando e não centrar em nós mesmos. Então é importante nós ficarmos em silêncio quando estamos escutando. Só que esse silêncio não deve ser confundido com desinteresse e nem com reprovação. Então, no desinteresse, nós não estamos escutando a pessoa, estamos escutando a nós mesmos. E na reprovação, também nós não estamos escutando a outra pessoa, e sim julgando, ou seja, também nós estamos escutando, nós estamos ouvindo a nós mesmos. Então, quando eu comentei que nós devemos ficar em silêncio para podermos escutar a outra pessoa, esse silêncio deve ser ativo, ou seja, temos que estar atentos ao que a outra pessoa está falando. Hipócrates, o pai da medicina, dizia que nós devemos produzir os maiores resultados com o mínimo de intervenção. E como que nós aplicamos isso aqui na escuta? Nós devemos aprender a saber escolher o momento certo para falar através de poucas palavras e produzir os melhores resultados.
Então eu já passei por experiências onde eu conseguia escutar, ou seja, conseguia compreender certas falas somente algum tempo depois, mas não no momento da fala da pessoa. Então, em algum momento da conversa foi plantada uma semente em mim que germinou e brotou no momento adequado, de acordo com a expansão e a elevação da minha consciência. E uma vez eu ouvi uma frase que dizia que a música está entre uma nota e outra. E essa experiência que eu tenho de às vezes escutar somente depois tem a ver com essa frase. Entre uma conversa e outra existe um silêncio onde eu consigo escutar. E esse silêncio necessário para poder escutar pode ser comparado com um vazio. Para que algo possa ocupar um determinado lugar, um determinado local, ele precisa estar desocupado, precisa estar vazio. E é esse vazio que está relacionado com as nossas posses. Quando nós estamos vazios de posses interiores, conseguimos deixar um espaço para poder ser ocupado pela outra pessoa. E assim conseguimos escutar o que a outra pessoa está dizendo. E no livro O Palhaço e o Psicanalista, ele diz assim, ele tem uma frase que diz assim: quando nós escutamos o outro, estamos dizendo para ele: eu tenho um lugar para você em mim. Então, para nós podermos escutar o outro, é necessário também desenvolvermos a humildade, que requer coragem e renúncia. Coragem para escutar o que pode não ser agradável para nós. E renúncia para deixar de lado temporariamente o que nós pensamos e sentimos a respeito do outro ou sobre o que o outro está dizendo. Ou seja, nós deixarmos um espaço vazio para que possa ser ocupado pela outra pessoa. É importante nós termos humildade para nós reconhecermos que, assim como nós temos vulnerabilidades, o outro também tem. Não significa que são exatamente as mesmas vulnerabilidades, mas quando nós reconhecemos que nós temos defeitos, somos mais propensos a aceitar e acolher os defeitos dos outros.